Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo falando sobre a arqueologia de Israel. A arqueologia da Terra Santa, arqueologia bíblica, também denominada arqueologia da Palestina. Especificamente, abordaremos um tema que é muito interessante. A narrativa bíblica coloca o Reino do Norte como uma terra de idolatria, atraso, promiscuidade, relações internacionais que desagradavam a Deus, ou seja, uma série de questões problemáticas. Mas vamos ver se a literatura crítica concorda com a narrativa bíblica. É bom lembrar a todos, tanto os fundamentalistas religiosos quanto os ateus militantes, que a leitura bíblica ela é sempre em linguagem simbólica. Nada mais e nada menos do que isto. O que estamos analisando é um dado científico, um dado arqueológico, ou melhor dizendo, um conjunto de dados e informações arqueológicas para comparar a narrativa à realidade. Então, vamos lá, o livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, a Bíblia Desenterrada. Vamos ler o trecho do livro que trata sobre este tema. O primeiro reino esquecido de Israel, 884 a 842, antes da Era Comum. Violência, idolatria e ganância foram as marcas do Reino do Norte de Israel, como este é pintado com detalhes sangrentos no primeiro e no segundo livro dos Reis. Depois de Jeroboão, os principais vilões da narrativa são os Anridas, a grande dinastia do norte, fundada por um ex-general israelita chamado Anri, cujos sucessores se tornaram tão poderosos que acabaram colocando uma de suas princesas, inclusive, no trono do reino de Judá. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, um comentário meu, é o seguinte. É muito curioso se você pegar os feitos e as histórias da dinastia Anrida, de Anri, e você comparar com alguns feitos da dinastia davídica, você irá perceber que diversas histórias que aconteceram e foram incorporadas como histórias no mito davídico e salomônico têm origem no norte. Quem lutou de fato e dominou os filisteus foi o Reino do Norte e não o Reino do Sul. Quem de fato fez grandes construções, portões e portais de 6 câmaras e por aí vai, foram reis do norte e não do sul. Quem fez a terra prosperar com grandes construções e uma grande sabedoria foi aplicada de maneira na arquitetura destas construções, não foi o sul, foi o norte. E por que eu afirmo a questão desta tese? Porque nós temos evidências científicas e arqueológicas que o norte era muito mais desenvolvido tecnologicamente. Você tem construções, templos, aquedutos, palácios de 2.000 metros quadrados. E você não tem isso no sul. O sul é atrasado, não tem construção nenhuma. Muitas coisas que se dizem como feitos da dinastia davídica, salomônica, na verdade foram feitos
da dinastia Anrida, de Anri. Curiosamente, Anri era um general que assume o reino. Davi, em algum momento da sua historiografia bíblica, a posição que ele ocupa praticamente é de um general de Saul. Nós não temos evidências arqueológicas que comprovem a existência de Davi na época em que ele viveu. Tem a estela de Tel-Dan, mas falar que a estela de Tel-Dan, que é do século IX, aproximadamente ali, meados do século IX, antes da Era Comum, e Davi que viveu no século XI, e vamos dizer assim, final do século XI, início do século X, antes da Era Comum. Ou seja, se nós pegarmos em números absolutos, nós estamos falando ali de mais de 100 anos de diferença. E aí falar que a estela de Tel-Dan é uma comprovação de que Davi existiu é de um mau caratismo intelectual muito grande. Citou o rei da casa de Davi, todo mundo pode se dizer da casa de Davi. Eu tenho evidências arqueológicas de Acabe, por exemplo. Eu tenho evidências arqueológicas da dinastia Anrida, mas eu não tenho evidências arqueológicas nem de Davi, nem dos seus feitos, nem de um templo de Salomão grandioso, suntuoso. Não tem evidência nenhuma disso. De nada que Salomão construiu. E olha que já foi escavado. Aí quando você pega o pulo do gato, que é... Calma aí. Mas essas descrições... Aí você pega as escavações de Azor, Gezer. Aí você começa a olhar assim, de Meguido. Mas isso aqui que está dizendo que é Salomão que fez? Até a questão das cavalarias. Mas isso aqui é da dinastia de Anri, da dinastia Anrida. Esse grande rei, filho de Davi, essas coisas que ele fez aqui, reconhecido internacionalmente, foi Acabe. Acabe é que foi reconhecido internacionalmente. Então você começa a olhar que que a construção simbólica tem como personagem literal, personagens reais, a dinastia do norte. O sul, para construir o seu mito fundador, se inspirou no norte. Esta é a verdade que dói para muita gente e que poucos tocam nesse assunto. Como, por exemplo, o professor José Ademar, ele explicita no seu livro o poderio do norte e as citações históricas de Acabe. Isso é muito importante. E aí você percebe que algumas coisas que estão em Salomão e em Davi, na verdade estão em Acabe e o seu pai. Pesquise mais sobre isso. A Bíblia acusa o famoso casal Anrida, o rei Acabe, e sua renomada esposa Jezabel, a princesa Fenícia, de repetidamente cometerem alguns dos mais graves pecados bíblicos: introduzir o culto a deuses estrangeiros na terra de Israel, assassinar sacerdotes e profetas fiéis a Yud-He-Vav-He, confiscar injustamente a propriedade de seus súditos e violar as tradições sagradas de Israel com arrogante impunidade. Mas a história é um pouco diferente. Os Anridas figuram entre os personagens mais desprezados na história bíblica. Contudo, a nova visão arqueológica do reino de Israel proporciona uma perspectiva inteiramente diferente dos seus reinados. De fato, se os autores e editores bíblicos tivessem sido historiadores no sentido moderno, eles poderiam ter dito que Acabe foi um rei poderoso que pela primeira vez logrou alçar o reino de Israel à proeminência do palco do mundo, e que esse casamento com a filha do rei fenício, Etbaal, foi um lance brilhante de diplomacia internacional.
Eles poderiam ter dito que os anridas construíram cidades magníficas para servir de centros administrativos de seu reino em expansão. Eles poderiam ter dito que Acabe e Anri, seu pai que foi rei antes dele, tiveram êxito em formar um dos exércitos mais poderosos da região. Não foi de Salomão, não foi de Davi, foi de Acabe. Meu amigo, Acabe, ele tinha 2.000 bigas. E esse relato histórico nem é dentro da terra de Israel, nem é propaganda de Acabe. É um relato de um rei fora da terra de Israel. Não vou falar o nome desse rei para você assistir o meu vídeo em que eu falo sobre isso. Vou deixar o link aqui, ó, na descrição. Você vai clicar e vai assistir esse vídeo. Então Acabe, ele é reconhecido de maneira internacional como rei Acabe, o israelita. Calma aí. Rei Acabe, o israelita. Eu vou fazer um vídeo só sobre Acabe. O rei Acabe, o israelita. Calma aí. Tem algo que vocês não estão prestando atenção, fundamentalistas. Vamos continuar aqui então a leitura. Com o qual eles conquistaram extensos territórios no extremo norte e na Transjordânia. Opa, então o grande reino era do norte, não do sul. É claro que eles também teriam percebido que Anri e Acabe não foram particularmente piedosos e que às vezes eram caprichosos e agiam com brutalidade. Mamão que quer manter o poder pelo poder, é isso aí. Porém, o mesmo podia ser dito de virtualmente qualquer outro monarca do Oriente Próximo Antigo. De fato, como Estado, Israel desfrutava de prosperidade natural e as relações comerciais extensas, vou repetir, lembra das relações comerciais de Salomão? Não. Eram aqui, ó, do norte, tá bom? Tá? Israel desfrutava de prosperidade natural e relações comerciais extensas que o tornavam amplamente indiferenciável de outros reinos prósperos da região. Como observado no capítulo anterior, Israel dispunha da organização necessária para empreender projetos monumentais de construção, para compor um exército e uma burocracia profissionais e para desenvolver uma complexa hierarquia de assentamento, constituída de cidades, áreas urbanas e povoados, que perfizeram o primeiro reino israelita plenamente desenvolvido. Seu caráter, seus objetivos e suas realizações eram drasticamente diferentes dos do reino de Judá. Por essa razão, eles foram quase totalmente obscurecidos pela condenação da Bíblia que apoia as pretensões da predominância da posterior dinastia davídica do sul, degradando e deturpando quase tudo que fez a dinastia anrida do norte. Isso é um fato, isso é uma realidade. Não importa o seu fundamentalismo religioso, não importa, isso aqui é arqueologia, são achados arqueológicos, são ciência. São ciências arqueológica, histórica, de análise química, porque tem que analisar a datação dos materiais, tudo que foi encontrado, escavado, tudo. Você, com a sua parca e mentirosa fé, não pode discutir com isto. Que Deus, o verdadeiro Deus, abençoe a todos os verdadeiros buscadores da verdade. Porque na verdade, ninguém sabe a verdade. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.